E o Copom resolveu manter mais uma vez a taxa Selic em 13,75%. Basicamente a felicidade do investidor de renda fixa, que não quer, obviamente, que a taxa Selic volte a cair. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar quanto os seus investimentos de renda fixa vão render com essa Selic de hoje. Como de costume, quando eu falo sobre taxa Selic aqui no canal, eu gosto da gente comentar aqui um pouco sobre o Boletim Focus, que traz aí basicamente essas previsões, as expectativas que eles têm sobre quanto essas taxas vão se manter ao longo dos próximos anos. E para entender, né, a previsão aqui está que a taxa Selic fecha em 2023 com 12,5%. É uma taxa que veio aumentando ao longo dos últimos boletins que a gente teve, inclusive a gente pode ver aqui que ela estava uma previsão de 12,25% e ela vem aumentando. Isso obviamente é uma taxa que vai mudar, né? Nada impede que essa taxa mude para baixo, para cima, se mantenha igual. Se trata apenas de uma previsão. Outra expectativa que a gente tem aqui é que o IPCA termine aí 2023 em 5,74%. Aqui nesse caso ficando menor, obviamente, do que a nossa taxa Selic. Só que vale lembrar que ele já está em uma alta, né? Essa previsão dele já está aumentando consecutivamente a 7 vezes, né? 7 dos últimos boletins que a gente teve aqui. Então, obviamente, você usa isso aqui para ter uma base, ter uma direção, mas não pode levar exatamente ao pé da letra. E como eu disse, eles mesmos vão mudar essa previsão, não tem como saber com certeza. Mas vamos lá para a planilha para a gente entender e ver quanto seus investimentos de renda fixa estão rendendo hoje. E para a gente fazer essa comparação, vamos usar a planilha que já é bem comum aqui de quem é inscrito do canal. E eu vou usar para comparar com uma série de investimentos com essa Selic que a gente tem hoje, considerando um investimento de R$1.000 pelo prazo de 1 ano. Vale lembrar que a Selic hoje está em 13,75%, porém quando a gente fala de CDI ela é de 13,65%. E vamos considerar aqui também o IPCA que está para fechar 2023 lá no Boletim Focus, o que obviamente pode mudar. E na TR eu analisei a última TR que a gente teve de 0,21%. Aqui tem que tomar muito cuidado até quando eles fazem comparações com a poupança, que esse cálculo aqui acaba sendo alterado, né, dependendo de que faz. Inclusive tem gente que faz comparações usando a poupança simplesmente considerando aquele 6,17%, que não faz o menor sentido. É claro que a poupança continua sendo praticamente a pior opção de investimento, mas tem que tomar cuidado que muitos desses guias, tutoriais que eles fazem, eles nem usam a TR no cálculo deles, botando a poupança que já é ruim, mais ruim ainda só para convencer você. De novo, eu também acho que a poupança é péssima, só que é importante a gente usar dados reais. O primeiro investimento que a gente vai analisar hoje é a poupança, que está rendendo hoje como a Selic está acima de 8,5%, 6,17% mais a taxa referencial, a nossa TR. Eu estou usando ela aqui analisada, tem gente que não considera ela no cálculo, que não faz sentido, tem gente que considera só o acumulado. Mas como eu disse, a gente tem sempre que pensar para frente quanto isso pode render no ano seguinte. Então, só para você entender, nessa poupança daria para a gente aí um rendimento bruto de R$ 87,10. Como é isenta de imposto de renda, daria para a gente lá no final 1.080. Aí, no caso, com R$1.000 investidos, você teria os mesmos R$ 87,10. Aí, descendo para uma próxima opção de investimento, a gente teria o Tesouro Selic, que rende a nossa taxa Selic, mais uma pequena taxinha que você vai encontrar lá na hora de fazer a aplicação. Ele renderia bruto para a gente aqui 13,83%, já líquido depois da gente tirar o imposto de renda, que vai ser aqui de um ano, né, 17,5%, renderia para você R$ 114,08, um valor bem relativamente acima da poupança, principalmente se for valores maiores. Como próximo investimento, a gente vai ter aqui o CDB ou conta remunerada, que rende aí os 100% do CDI. Aqui você pode ver que a rentabilidade é um pouquinho menor que o Tesouro Selic, mas não é realmente uma mudança muito grande. Você só tem que entender que no caso do Tesouro Selic a gente tem essa partezinha pré-fixada que acaba aumentando um pouquinho a rentabilidade dele. Então, de 13,65% você teria lá no final, né, depois de tirar o imposto de renda, você teria aí R$ 112,61. Para comparação, como muitas pessoas, né, isso aqui obviamente entra qualquer CDB, qualquer conta remunerada que te pague 100% do CDI. E aqui para a gente ter uma comparação, eu trouxe também o PicPay, que rende um pouquinho mais, aí 102% do CDI. A gente vai ter uma rentabilidade um pouco maior. Então ele daria para a gente bruto 13,92%, e líquido, depois de tirar o imposto de renda, seria 11,49%, que dá para a gente R$ 114,86. Dá basicamente aí R$ 2 um pouquinho acima, né, da opção com 100%, e basicamente para quem usa ele lá,
pode usar dessa rentabilidade um pouquinho maior. Para você entender agora com uma outra opção, que aí seria um CDB que já rende, né, uma rentabilidade um pouco maior, seria o CDB lá do Banco Sofisa, que rende 110% do CDI. No caso desse CDB, a gente teria bruto 15%, né, 15,02%, teria líquido 12,39%. Dá pra gente R$ 123,87. Aqui, no caso, a cada R$1.000 você teria aí praticamente R$11, quase 10, 11 reais acima de um CDB normal de 100% do CDI. E, obviamente, para quem quer usar, quem quer uma rentabilidadezinha um pouquinho maior, considerando que ele tem liquidez diária também, é uma opção bem interessante. E por último, para a gente trazer aqui também uma LCI, para a gente poder fazer essa comparação, peguei lá do Banco Inter, que hoje está dando lá no aplicativo 86% do CDI. Como a gente sabe, ela dá para a gente 11,74%, só que como a gente sabe, a LCI e a LCA não tem imposto de renda. Então, se você for retirá-la depois de um ano, você vai ter os mesmos 11,74%, que dá para você lá no final R$ 117,39. E aqui sim, quando você pega uma LCI de 86% do CDI, ela renderia menos do que esse CDB aqui. Porque para você ter uma LCI equivalente a esse CDB no mesmo prazo de um ano, ela teria que ter aqui pelo menos 91% do CDI. Um ponto muito importante que vale a gente citar, né, que considerando aquela inflação que eu falei para vocês lá de pelo menos 5,74%, você sempre tem que olhar a rentabilidade real do investimento. Ou seja, eu pego quanto que ele rende nominalmente, que é essa rentabilidade nominal depois de tirar os impostos, e eu tiro a inflação dela, que vai me dar rentabilidade real. Considerando a poupança com essa TR, ela ainda está acima da inflação, só que vale citar que boa parte do tempo a poupança acaba ficando abaixo da inflação. Então, obviamente, quanto mais rentabilidade real você conseguir, melhor vai ser para você. E vale citar também que o IPCA, por mais que seja um indicador da inflação aqui, a gente sabe que o valor das coisas lá no mercado, o valor das coisas que a gente compra, acaba subindo até mais que isso. Espero que eu tenha conseguido tirar sua dúvida. Realmente a Selic se manter não altera praticamente nada para a gente nos investimentos. O que você tem que entender, talvez um cuidado maior seria lá com um investimento pré-fixado, como um CDB ou até mesmo um título lá pré-fixado do Tesouro. Como esses pré-fixados têm uma rentabilidade que não muda, se por algum motivo a nossa Selic subir, passar da própria rentabilidade do seu título pré-fixado, você vai ter um título que está rendendo menos do que está no mercado hoje, e você não vai poder vender porque tem grandes chances de ele ficar negativo. Um último comentário que eu sempre faço nos meus vídeos sobre taxa Selic é com relação ao investimento em renda variável. Porque não faz muito sentido você simplesmente sair e fugir lá da renda variável e só querer renda fixa. E você tem que entender que hoje a taxa Selic é essa. Só que se a gente fosse pegar a nossa taxa Selic lá em 2020, alguns anos atrás, essa taxa Selic chegou ao patamar de 2%, então a sua rentabilidade cairia brutalmente lá embaixo e isso seria prejudicial para você. Por isso que tem que entender, renda variável é um objetivo de longo prazo e muitas vezes com a Selic alta dessa forma, algumas ações acabam ficando baratas, surgindo oportunidades e aí quando volta você tem um investimento até melhor do que esses na renda fixa. Sempre tenta pensar nos seus investimentos como um todo e não simplesmente comprando eles de forma individual. Não estou dizendo que não vale a pena a renda fixa, muito menos dizendo que aí você deve botar tudo em renda variável, só que tem sempre que pensar em diversificar e entender que uma coisa que está muito boa no momento não necessariamente quer dizer que vai continuar sendo muito boa para sempre. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários e não deixa de dar o seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. Um grande abraço e valeu!